Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa devocional, nosso momento de culto aqui na FLT. Quem tem a última palavra? Você já uma vez se deparou com essa questão na sua vida? Às vezes nas nossas relações familiares, a gente discute e a gente fala sobre isso, não é mesmo? Quem tem a última palavra? Sou eu? É a esposa? São os filhos? Quem tem a última palavra nos nossos relacionamentos? Quem tem a última palavra sobre a nossa vida? Quem tem a última palavra sobre a nossa igreja? Eu quero convidar você a ouvirmos a palavra do Senhor, que é lema também para essa semana, conforme nós o encontramos no livro de Apocalipse, na última página da Bíblia, no último capítulo da Bíblia e praticamente no último versículo da Bíblia. Quem tem a última palavra? Ouça com atenção. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Na Bíblia, a última palavra é proferida pelo Cordeiro de Deus. A última palavra sobre a história humana, a última palavra sobre o destino de todos os homens, a última palavra sobre o destino do nosso mundo é proferida nada mais e nada menos do que pelo próprio Senhor Jesus. Eis que venho em breve. Sim, eu venho. É nessa expectativa dessa palavra do Senhor, que tem a primeira e a última palavra, que nós nos reunimos em culto para celebrarmos, para louvarmos, para adorarmos a esse Senhor. Já também agora no limiar de um ano que aos poucos vai se concluindo, estamos já às vésperas do último domingo do calendário litúrgico, antes de nos achegarmos aos domingos de Advento. Que o Senhor abençoe a sua palavra que hoje queremos ouvir. Convido você a uma oração. Senhor nosso Deus, nós queremos nos achegar a Ti, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que é o primeiro e que é o último, que sabe de todas as coisas e que dirige também os rumos da nossa vida, os rumos do nosso país, os rumos de todo o mundo. Senhor, Tu que conheces todas as coisas, nós chegamos a Ti com os nossos corações e queremos diante de Ti trazer aquilo que nos pesa, aquilo que nos preocupa e angustia. Depositamos isso tudo em Tuas mãos e pedimos que Tu cuides disso tudo. Cuida, Senhor, da nossa culpa, cuida, Senhor, das nossas ansiedades, das nossas preocupações, dos nossos medos diante do futuro. Senhor, cuida das nossas perguntas em relação ao dia de amanhã. E pedimos que Tu venhas estar entre nós conforme é a Tua promessa e nos abençoes, nos dando clareza, orientação, consolo, a Tua bênção. Oramos, Senhor, em Teu nome, na certeza de que Tu és aquele que vens. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Convido você a juntos entoarmos um hino de louvor ao nosso Senhor, para a honra e glória desse nosso Deus, que veio e que virá.
Olá, que a palavra de Deus nos conduza à graça do Senhor Jesus, ao amor de Deus o Pai e à comunhão no seu Espírito. Amém. No próximo domingo, nós vivemos o 25º domingo após Pentecostes. É o último domingo deste período, que é seguido então pelo domingo chamado assim de Domingo Cristo Rei. O último domingo do ano eclesiástico, domingo que antecede o primeiro domingo de Advento. Pois é, o final do ano está chegando de novo. Mas na verdade é o começo do ano eclesiástico, o primeiro domingo de Advento. No Salmo 16, texto do Antigo Testamento sugerido para a leitura bíblica do domingo, nós lemos nos versículos 9 até o versículo 11. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Também o texto da carta aos Hebreus, indicado como leitura bíblica, aponta já para a realidade do domingo Cristo Rei. E também, com isso, para o juízo de Deus, para o governo de Deus que acontece sempre. Deus está no controle de todas as situações. Também no texto do Evangelho de Marcos, Evangelho sugerido para o próximo domingo, versículos 1 a 8 do Evangelho de Marcos, no capítulo 13, o texto chama a atenção para o juízo de Deus, para o fim deste mundo e para os sinais que acontecerão antes desse dia chegar. O texto indicado para a prédica é um texto do Antigo Testamento, texto do livro do profeta Daniel, o único livro do Antigo Testamento que é um livro do gênero apocalíptico. Se nós temos no Novo Testamento o livro de Apocalipse, no Antigo Testamento nós temos o livro de Daniel como um livro que é do gênero apocalíptico. O livro de Daniel conta a história de um jovem da nobreza que é levado ao exílio babilônico. E lá ele vive em fidelidade a Deus, em meio a circunstâncias muito adversas. Marcante no livro é como Daniel decide não se contaminar, se deixando levar pelas formas de vida determinadas pelo paganismo da Babilônia. A adoração do próprio imperador Nabucodonosor naquele período, e como acaba pagando um alto preço por causa dessa sua insistência em servir apenas ao Senhor Deus, em manter-se fiel a Deus, em viver com os pés na Babilônia, com o olhar, porém, voltado a Jerusalém. O livro de Daniel conta, por exemplo, como Daniel sempre mantinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, voltado a Jerusalém. E por isso eu digo que Daniel era um jovem que vivia com os seus pés na Babilônia, mas com os seus olhos, com o seu coração, voltados a Jerusalém. Também é muito interessante como no livro de Daniel nos é mostrada a forma como o próprio Senhor faz de Daniel alguém muito importante na Babilônia, revelando inclusive através de suas visões o destino do mundo em sua época. Os textos indicados para a leitura bíblica têm então em comum a realidade do juízo de Deus e a soberania de Deus sobre as situações e a perspectiva do reinado de Deus, da sua soberania em meio aos confusos e deprimentes cenários deste mundo. É assim que também acontece na história com Daniel. O texto da prédica, os versículos 1 a 3 de Daniel 12, são parte final da revelação dada a Daniel por visão. Em Daniel 10, no capítulo 10, versículos 4 e 5, nós lemos:
No 24º dia do 1º mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio, o rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. O homem vestido de linho passa então a revelar a Daniel detalhes sobre reis que ascendem ao trono e que também são depostos. A visão traz sucessivas mudanças de governo, poderes políticos que vão sendo colocados em diferentes mãos. Segundo a profecia, segundo a visão, o cenário político-religioso se tornaria então cada vez mais difícil para o povo de Deus, para o povo de Daniel. E o tempo descrito seria um tempo de extrema perseguição, de confusão, de engano, em meio ao qual o povo de Deus então resiste, em meio ao qual o povo de Deus luta. Alguns perseveram e pagam, inclusive com a própria vida. Outros são enganados por aquelas forças que atuam naquele cenário político e religioso. Vejam o que nos é dito no capítulo 11 de Daniel, dos versículos 31 a 35. Dele sairão forças que profanarão o santuário. Aqui, o santuário diz respeito ao templo do Senhor em Jerusalém. Inclusive, esse santuário seria profanado. E o texto continua dizendo: a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. O texto do capítulo 11 de Daniel fala do engano e fala da forma como alguns, levados por lisonjas, cairiam e seriam levados pela moda do momento. Em Daniel 12, então, texto indicado para a prédica, dos versículos 1 a 3, nós lemos o seguinte, acompanhe na sua Bíblia. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12 começa então falando de um tempo específico, o tempo retratado no capítulo anterior. Tempo esse marcado por muita turbulência política em todo o mundo antigo. Como nós já vimos no capítulo 11, nos é relatada a forma como o mal se manifestaria então adiante. O período descrito é identificado como o tempo de extrema angústia e perseguição dos judeus, sob o governo do príncipe Seleucida, Antíoco IV Epifânio, quando o próprio templo em Jerusalém é profanado e transformado em um templo de adoração a Zeus, com o sacrifício inclusive de animais impuros. Um tempo seguido pela revolta dos Macabeus, que depois de muita luta então retomam o poder e reconsagram o templo numa longa festa, até hoje comemorada pelos judeus, a festa de Hanukkah, que acontece na mesma época em que nós, cristãos, celebramos o Natal.
A mensagem dada a Daniel, como nós lemos, é que haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde o tempo em que Israel vive como nação. Este tempo de perseguição e dificuldades, sob esse príncipe helenista que trazia a Jerusalém os princípios gregos, as modas do pensamento grego, das filosofias que circulavam naquela época. É um tempo marcante da história de Israel e que inclusive fica marcado na mentalidade judaica como um período de grande perseguição. Assim, o próprio livro de Apocalipse, o Apocalipse de João no Novo Testamento, tem esse tempo como um tempo que deveria ser lembrado, como um tempo muito semelhante ao período de tribulação pelo qual também os cristãos passariam nos períodos do Império Romano, e assim como em todos os tempos, até quanto mais nos dias do fim. Nos é dito ali que Miguel, esse que já é mencionado no capítulo 10 de Daniel, nos versos 13 e também no verso 21, Miguel apareceria. Também em Judas, no versículo 9, nos é dito que Miguel apareceria. E ele é apresentado como um anjo guerreiro, envolvido em uma batalha, essa batalha que é sobretudo uma batalha espiritual. Do outro lado dessa batalha estão os representantes da Pérsia e da Grécia. E é sempre muito interessante perceber como as realidades nesses livros apocalípticos se entrecruzam. Céu e terra fazem parte da mesma realidade espiritual. Apocalipse 12:7 também fala de Miguel e dos seus anjos, que lutam contra o dragão, contra o anticristo, no final dos tempos. Assim como em Apocalipse, a mensagem trazida a Daniel é mensagem de esperança, é mensagem de consolo, uma mensagem que assegura a vitória, ainda que essa vitória aconteça apenas após um período de grande tribulação. O versículo 1 fala de um tempo de angústia nunca antes experimentado, tempo de angústia qual nunca houve. A promessa, porém, que nós temos aqui neste texto de Daniel, é que justamente em meio a esse tempo de angústia, é onde se revela a salvação de Deus. Salvo será quem for achado inscrito no livro. Também dentre o povo de Israel e de forma geral, oprimidos e perseguidos. Não são todos, senão aqueles que permanecem fiéis. Alguns se deixam levar, infelizmente, pelo engano. Também não são todos que têm o seu nome inscrito no livro da vida. Não há especificações maiores em relação a esse referido livro. Certo é, porém, que em toda a mentalidade apocalíptica encontramos esse motivo de um livro ou de livros a partir do qual ou dos quais o julgamento de Deus acontece. No livro de Apocalipse, o livro da vida é mencionado várias vezes. O livro da vida também é mencionado pelo apóstolo Paulo, como por exemplo em Filipenses 4, versículo 3, onde fala de seus cooperadores cujos nomes, como ele vai dizendo lá, se encontram no livro da vida. Na concepção do versículo 2, então, do nosso texto, tanto justos como injustos provarão a morte, que é comparada aqui a um sono do qual se acorda, ou para a vida eterna, ou para a vergonha e castigo eterno. Novamente, um texto que talvez não escolheríamos para uma pregação. A realidade do juízo de Deus, ela nos é muito incômoda. O juízo é assunto por vezes excluído, como que vencido dentro de um mundo materialista, como o que vivemos. O sono de todos é plenamente aceito. Dormir e ter suas cinzas juntadas ao todo do universo, em vales, oceanos e montanhas. O nada, esse seria talvez o máximo do juízo experimentado. Tudo isso pode ainda ser transformado em um momento belo, bem à cara da pós-modernidade, com música e revoada de pombos, a morte. Inferno seria então não ter os desejos e prazeres pessoais negados já aqui neste mundo.
Em Mateus 25, 46, porém, Jesus, no seu sermão escatológico, também fala da realidade da vida eterna e do castigo eterno. Lá ele diz: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O juízo é decidido ali, conforme esse sermão de Jesus, a partir da maneira como Jesus é servido na pessoa dos mais pequeninos. Aqueles que sofrem com fome e sede, que são forasteiros, que necessitam de roupas, estão nus, que são enfermos, que estão presos. Como o pastor separa então o cabrito das ovelhas, assim haverá uma separação. Enquanto uns são chamados de benditos de meu Pai, e ouvem o convite para que venham e entrem na posse do reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo. Os outros, porém, ouvem: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, conforme nós lemos em Mateus 25, 41. Ressurreição para a vida e ressurreição para o juízo são realidades trazidas por Jesus, quando lemos também em João 5. Lá é dito: não vos maravilheis disto, diz Jesus. Não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Assim como lá em Mateus 25, também aqui no Evangelho de João, a vida se decide frente à pessoa de Jesus. Lá no sermão escatológico, a vida se decide no serviço prestado a Ele, na pessoa dos mais necessitados. Aqui, no Evangelho de João, se decide frente à própria pessoa de Jesus, no ouvir da palavra e na fé no envio de Jesus pelo próprio Pai. Em verdade vos digo, nós lemos: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Juízo, como eu disse, é uma palavra esvaziada de significado, em um mundo também sem juízo, em um mundo onde o juízo é pervertido. Como diz o profeta Abacuque: a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Nós lemos no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 4. Vivemos num mundo onde o juízo de Deus está distante, onde as pessoas tiraram o juízo de Deus da sua perspectiva, onde também as atitudes aqui neste mundo, parece que o juízo nunca acontecerá, que a justiça não existe. Como falar de juízo e justiça, onde se decide deliberadamente a partir de determinados gostos e conveniências, o que é bem ou o que é mal? Bem à moda dos protagonistas do relato em Gênesis 3, Adão e Eva. Perversão política e perversão religiosa são realidades que perpassam todo o relato bíblico. São marcas do período retratado na visão dada a Daniel. São marcas do governo ímpio e de grande tribulação para o povo de Deus, sob o reinado daquele príncipe, Antíoco IV, contra o qual os macabeus se revoltam, sem que assim venha definitivamente o reino e a paz sobre a terra, por meio da espada revoltosa dos macabeus. A perversão política e religiosa são marcas da realidade encarada por Jesus também, e sob a qual Ele mesmo padece, sob a qual Ele mesmo morre, e sob a qual padecem também muitos e cada vez mais sob Nero, sob Domiciano, nos períodos do primeiro século. Quando então, provavelmente, a mesma mensagem de consolo e esperança é dada a João na ilha de Patmos. A mensagem de esperança é de que Deus é um juiz que enxerga todas as coisas e que sustenta aos cristãos em meio àquela tribulação. Haverá justiça, por fim, ainda que se experimente o sono do pó da terra como consequência temporária. Haverá ressurreição para a vida eterna ou para a vergonha e horror eterno. Sábios
E os que conduzem a justiça, como diz o texto de Daniel, resplandecerão. Isso nós lemos no versículo 3. Daniel é conhecido como sábio na Babilônia. Daniel é um fiel em meio à infidelidade babilônica. A perversão babilônica, em meio à qual Daniel se destaca como representante do povo de Deus, como um fiel exilado, como um remanescente fiel, é tanta que Babilônia se torna em um símbolo para tudo aquilo que de pior existe, como marca de uma oposição ao reino de Deus. Não é à toa que o livro de Apocalipse fala, então, lá no final, na queda da Babilônia, falando de queda de um sistema mundano diabólico, muito tempo depois que a Babilônia de Nabucodonosor já havia desaparecido. Os primeiros cristãos, receptores da mensagem do Apocalipse, lá no final da nossa Bíblia, enfrentam o sistema mundano babilônico, entranhado neste mundo, no período do governo romano, e Daniel é um símbolo de resistência. Fogueira e cova de leões não foram destinos apenas de Daniel, mas como Daniel, que passa por tudo isso com Deus, assim os cristãos devem também saber que passarão por tudo que vier pela frente com Deus, e que fogo ou cova de leões, que seja, não serão o seu fim definitivo. No capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor inclusive manda matar a todos os sábios da Babilônia, pois não souberam interpretar o sonho do rei. Eles mesmos dizem, como nós lemos em Daniel 2, versículo 11, a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Daniel e seus amigos buscam a Deus, e o segredo lhes é então revelado. Daniel bendiz ao Senhor. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel tem uma sabedoria que não é sua, mas que vem de Deus. Daniel é alguém que conduz os outros à justiça. Nabucodonosor, ao ter o seu sonho revelado, é como alguém conduzido então por Daniel à justiça. Tanto que o próprio Nabucodonosor é levado por Daniel, a partir do ministério de Daniel na Babilônia, podemos assim dizer, a confessar. E ele diz o seguinte: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Daniel foi um profeta para dentro do seu tempo, um profeta para dentro da sua geração. Com certeza Daniel foi um sábio, não como os outros sábios caldeus, mas a sua sabedoria veio de Deus. Ainda que parecesse essa sabedoria loucura aos olhos dos outros, assim como muitas vezes nossa fé em Jesus parece loucura, e como diz o apóstolo Paulo, ela de fato é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Daniel conduziu o imperador à justiça, levou a sério o testemunho do único Deus verdadeiro, testemunhou com atitudes e com palavras. Claro, ele pagou também o preço por esse seu testemunho. O ministério de Daniel na Babilônia serve, sem dúvida nenhuma, como um incentivo ao nosso ministério, ao nosso sacerdócio como cristãos, em meio à realidade caótica, à confusão política e religiosa, em meio à perseguição cristã, não aquela perseguição que os evangélicos, sejam eles protestantes ou católicos, experimentam porque fazem o que realmente é reprovado e é errado.
agindo por interesses próprios e escusos muitas vezes. Não essa perseguição. Mas Daniel é um modelo para aqueles que são perseguidos por causa, de fato, por causa da justiça. Para aqueles que são perseguidos em meio ao ministério, em meio ao serviço de Deus neste mundo. Daniel é exemplo de perseguição. Ele é exemplo para quem vive na Babilônia, seja ela onde for, a partir de princípios do reino de Deus, e que por causa desses princípios é perseguido. Creio que o texto da prédica do próximo domingo é um ótimo texto para refletirmos no final do tempo de Pentecoste. Que nós sigamos incentivados por Daniel, incentivados pela certeza, pela esperança que ele nos traz, a esperança da ressurreição, e que aqueles que testemunham, aqueles que conduzem outros à justiça, também resplandecerão. Que nós possamos viver a partir da sabedoria da cruz, que nós possamos viver com nossos pés bem fixos aqui onde estamos, ainda que isso signifique passar por provações e perseguições, assim como Daniel passou, e que nossos olhos estejam em Jerusalém, não na Jerusalém de Daniel, mas na Jerusalém celestial. Que nossos pés estejam aqui, mas que nossos olhos estejam na Jerusalém celestial, e que o Senhor assim nos abençoe e nos sustente. Amém. Queremos nos despedir e, ao fazê-lo, nós queremos ir sob a bênção do nosso Deus, sob a bênção do nosso Senhor, aquele que veio e aquele que virá. Se você quiser, estenda as suas mãos como um sinal de mãos vazias que pedem para que essas mãos sejam preenchidas pelas bênçãos do nosso Senhor, e que assim o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, agora e sempre. Amém. Sirvam ao Senhor com alegria, a partir da palavra, a partir da esperança, a partir da bênção que hoje recebemos. Até mais.